Saiu a lista dos 100 melhores filmes do século segundo a New York Times, e a lista tá um absurdo, tanto dos filmes que nem deveriam estar lá, quanto surpresas boas. Eu particularmente gostei muito dos primeiros filmes, mas teve vários filmes que eu fiquei com o pé atrás. Então nesse vídeo, de uma forma mais livre, eu vou comentar sobre eles. Se inscreva para emergir. A ideia foi algo mais popular, então teve atores, diretores que votaram e então não seguem muito uma lógica de crítica. Então tem algumas surpresas ali no meio que não dá para julgar tanto, dá até para entender alguns, outros nem tanto, mas é muito voto das pessoas em geral da indústria do cinema dos Estados Unidos. Então também tá muito com uma ótica norte-americana. Por conta disso, o número 100 eu achei justíssimo, ainda mais nessa posição, que é o Superbad, porque ele traz uma nova forma de olhar para essa comédia adolescente. Ele é inventivo, os atores eles lidam muito bem com os personagens e muita coisa desse filme é falada até hoje. Mas aí em 97 tem Gravidade e eu já começo a ficar com o pé atrás, assim. Não é nem top 3 filmes do Cuarón, é um filme muito feito para ganhar Oscar e o que deu certo, mas eu não considero que nem foi entre os melhores filmes do ano que ele lançou. E foi um ano que eu assisti todos os filmes do Oscar e para mim é um filme ok, assim, mas tá entre os 100 primeiros do século, para mim não encaixaria, assim. Não é muito inventivo. Tem o filme lá do outro diretor mexicano Iñárritu, que é Birdman, que para mim encaixaria muito mais estar nessa posição, que ele nem tá na lista, do que, por exemplo, Gravidade, pelas formas que ele traz do cinema, a forma que ele explora. Gravidade, para mim, de ficção científica, tá atrás de vários outros, inclusive do ultra clichê Interestelar. 96 tá Pantera Negra, que também não faz nenhum sentido tá nessa lista. É legalzinho, tem uma ideia legal ali, mas para mim não encaixa muito, assim, o que ele tá fazendo ali. Tem outros filmes de herói, por exemplo, o próprio Guardiões da Galáxia, que traz um roteiro muito mais consistente para estar entre os 100 primeiros, o que Pantera Negra para mim é legal, mas não tanto quanto tá. Tem um outro filme que eu acho que foi depois de sair essa lista, desse mesmo diretor, que é Os Pecadores, que com certeza deveria estar nessa lista dos 100 primeiros, muito à frente de Pantera Negra, que para mim nem deveria estar nessa lista. 92, Gladiador, que é ok, é um bom filme comercial, assim, tem todo um roteiro, uma atuação impecável, e teve até uma continuação agora, e o 1, então ele foi histórico, assim. 90 teve o Francis Ha, que é um baita filme independente da A24, e 89 tá Interestelar. Esse é um filme que tá envelhecendo muito bem, assim, ele foi muito criticado pelos críticos na época, inclusive por mim, mas ele é um filme bom, ele é um filme popular, assim, que é uma ficção boa de ver, assim, fácil de ver. Uma criança de 10 anos, qualquer pessoa consegue assistir ela, então, sendo bem bonzinho, eu acho até justo ele estar ali nessa posição de número 89. Para você não ficar perdido nessa lista, eu coloquei a lista aqui embaixo na descrição, que pode ir acompanhando enquanto eu vou falando. 87 tá o Senhor dos Anéis, e realmente ele vale estar ali, qualquer Senhor dos Anéis encaixaria nessa lista, e quem criticar não tá batendo bem das ideias. 84 tá Melancolia, que é bem questionável esse filme tá aí. Eu não sou muito fã do Lars von Trier, mas dos filmes do Lars von Trier tem outros filmes que eu considero bem melhores. É um bom filme, assim, pra assistir uma vez na vida e ok, assim, mas pra mim o terceiro ato dele, o fechamento dele é um pouco sem sentido, assim, pra mim não funcionou muito. Tem uma premissa legalzinha de ver. Se fosse pra escolher dentre esses filmes e dentre os próprios filmes do Lars von Trier, eu nem indicaria o Melancolia, então eu chutaria dali fácil. Então desses que eu tô mencionando, tem mais filmes que eu chutaria do que deixaria. 81 Cisne Negro, ok. 80 Volver, do Almodóvar, fantástico. 79 Árvore da Vida, não sei. Árvore da Vida é um filme chato, que dá vontade de dormir. Se você gosta desse filme, comenta aí abaixo o que você gosta, porque pra mim é um porre assistir esse filme, assim, não senti vontade nenhuma. Talvez eu assisti a segunda inteira, primeiro eu dormi no começo, e talvez seja uma ideia mais experimental ali, mas eu particularmente não consegui entender, assim, também não conheço quem é fã desse filme, assim, pra defender ele, então meio que é um filme ruim. Agora, 77, tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, pra mim é uma viagem esse filme, assim, ruim. Pra mim é muito ruim esse filme, muito superestimado, assim, ele foi numa onda, acho que de 1 ou 2 anos depois de Parasita, que a gente já vai comentar, mas ele, pra mim, teve um crítico de cinema do Brasil que falou que ele é um filme criado pra geração do TikTok, porque tá o tempo todo criando uma nova invenção, uma nova ação dopaminérgica
enérgica, para trazer mais e não tirar a retenção da pessoa ali, não tirar a atenção da pessoa sobre o filme, e ele vai sendo tão inventivo, uma viagem tão grande que para mim ele vai se perdendo assim. Então eu particularmente, quando eu assisti ele, não foi nem em língua portuguesa, que eu tava achando na Itália, eu assisti esse filme na Itália, mas mesmo assim eu não consegui entrar muito na vibe do filme assim. Eu acho um filme superestimado, mas ok, assim, tá, tem todo um elenco chinês lá que é legal, essa mistura intercultural, respeito isso, mas não sei, assim, eu não gosto. Esse eu já sei que tem muitas pessoas que defendem, que tem tatuagem, então se você é um deles, explica por que você acha que ele devia estar aí. 7.5 está Amor, um filme que pra mim devia estar até mais lá pra frente. Eu adoro esse diretor, é um filme pesadíssimo, mas muito bom, assim. Acho que todo mundo devia ver esse filme na vida. 73 está Ratatouille, que eu particularmente gosto. Pra mim não tá na frente do Amor e nem de um monte desses, mas ok, assim, de animação ele tá aí no meio, ele traz uma ótica muito legal de Paris, ele traz poesia, traz todos esses personagens bem construídos. 65 Oppenheimer, muita gente não gostou desse filme, se você é um deles comenta aí também, mas eu gostei, eu fiquei 3 horas sem cansar no cinema assistindo, assim, pra mim foi fácil de digerir. Não que eu ame o Nolan, mas pra mim ele é um dos melhores filmes do Nolan, talvez o segundo melhor filme de fato dele. Eu gosto que ele pega um tema chato, porque se fosse se colocar literal do que aconteceu seria chato, e ele consegue dar uma enfeitada, trazer uma carga emocional pro personagem principal, trazer toda essa complexidade do trauma que ele sentia pelo ato que ele fez, daquelas cenas lá mais metafóricas. E eu particularmente, quando eu escrevia roteiros, eu colocava bastante dessas ideias metafóricas, então pra mim é um filme bom e ok, tá aí. 61 está Kill Bill, né? Eu gosto muito de Kill Bill, pra mim esse foi um dos primeiros filmes assim mais diferentes que eu vi na vida, na adolescência, e é o meu filme favorito do Tarantino, então eu gosto dele, tá aí. 60 Whiplash, que eu já até fiz um vídeo sobre ele, que é um filme que foi gravado em 19 dias de forma independente, o vídeo tá aqui. E 56 está Embriagados do Amor, que é um baita filme do PTA, que é o Paul Thomas Anderson, meu diretor favorito, que é o primeiro, se não o maior filme de drama do Adam Sandler, bem melhor até que Joias Brutas, tá mais pra frente, mas eu prefiro Embriagados do Amor, que é um filme fantástico, que fala de um personagem que ele é autista. Tem uma amiga que falou que assistiu esse filme e aí ela percebeu que ela era autista a partir do filme, ó, o poder que um filme tem. Trouxe isso, ela foi fazer o exame e de fato ela era autista. Então é um filme fantástico, se você não viu, veja. E 51 tá talvez o maior absurdo, junto com tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, que é em 51 está 12 anos de escravidão, assim. Pra mim esse filme, quando saiu no mesmo ano que Django, se não me engano, e o Django foi super atacado, e esse filme super vangloriado, mas é um filme ruim, assim. É um filme ruim, é um filme muito ruim. Esse pra mim não tá nem entre os 20 filmes daquele ano e nem entre os 100 filmes da década dele, assim. Então ele vai estar entre os 100 do século, assim. Pra mim é muita forçação de barra esse filme, assim, o roteiro dele, que é um roteiro feito pra crítico ver, é um roteiro feito pra ganhar Oscar, enquanto o Django, que nem tá aqui, foi criado de uma forma pra criticar mesmo, teve uma profundidade no roteiro, nos personagens, esse foi só pra crítico ver. Então pra mim talvez seja a maior aberração dessa lista. Se você já viu, comenta se você concorda que é muito superestimado esse filme. Indo pra reta final, agora em 4.4, Era Uma Vez Hollywood, que segundo Tarantino é o melhor filme dele, e em questão roteiro, técnica, direção, de fato é talvez top 2 filme do Tarantino, então tudo bem tá ali, mas nada se compara ao 43, que é Old Boy. Se você não viu esse filme, vá ver agora, que você vai ver talvez o maior plot twist da história do cinema, assim. É um filme coreano que é fantástico, eu achava até que era dos anos 90, mas é muito bom esse filme, não é bom? É muito bom. 41 tá O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse é um filme que eu acho legalzinho, mas eu entendo o quanto inventivo esse filme foi pra época dele, o quanto de vários outros filmes, músicas, cultura foi inspirada nele, na personagem principal da Amélie. Então é um filme como referência, assim, talvez seja o maior filme francês, não, é o maior filme francês do século e um dos maiores filmes franceses, assim, de influência na cultura global. Então, por mais que eu não goste tanto, eu acho ok ele tá ali. 34 tá o Wall-E, eu gosto desse filme, mas eu acho justo ele tá ali também. Tem fãs ferrenhos dele, se você é um deles, comenta o que você acha que ele devia estar ali. E aí, agora a gente começa a separar os meninos dos homens, porque em 31 está Departed, que é Os Infiltrados. Pra mim, o melhor filme do Scorsese. É um filme com uma baita aula de roteiro, assim, com dois personagens muito bem construídos, que é o do Matt Damon, pra mim ele é fantástico,
e o do DiCaprio, que é sem comentários. A forma que eles vão levando a narrativa de formas opostas, então eles se cruzam. Se você ver o filme, você vai entender, eu não vou dar o spoiler dele. Faz pra mim ser o melhor filme de Scorsese, que é o top 3 diretores da história dos Estados Unidos, então é um dos melhores filmes da história, e eu colocaria ele até na frente de Taxi Driver, esse filme, de tanto que eu gosto dele. 29 tá A Chegada, o meu queridinho. Se você não viu esse filme, pra mim é a melhor ficção científica do século. Interstellar tá aqui, A Chegada tá aqui, mas A Chegada é fantástico. E aí depois tá Batman Cavaleiro das Trevas, que pra mim não merecia estar nessa posição específica, mas poderia estar lá entre os 100 primeiros. Se fosse eu, colocaria lá no número 90, 80, mas eu acho que é um bom filme. Agora uma sequência de filmes que eu acho interessante falar. O número 25 é Trama Fantasma, que é do meu diretor favorito, Paul Thomas Anderson, mas eu não consegui gostar desse filme, e a maioria dos fãs também não gostam, assim. Acho que eu vi uma pessoa num vídeo em inglês falando que gostou do filme, e o resto tudo odiou, assim. Não faz muito sentido ele estar ali. Pra mim tem vários outros filmes dele que não estão aqui nessa lista que mereciam estar mais que esse, como por exemplo Magnolia. 24 tá Ela, que é o Her. Pra mim é um filme bom, assim, do Spike Jonze. É um filme também que foi uma tendência cultural ali, que até os dias de hoje é mencionado. Não sei se eu colocaria nessa posição, mas ele é um filme muito bom, então ok, tá ali. Mas aí 23 tá Boyhood, que também é um absurdo tá ali. Não sei se você se lembra dessa época do Oscar, mas foi uma febre falar de Boyhood, que era acho 15 anos gravando todos os dias pra aí sair o filme. E aí tudo bem, você demorou 15 anos pra fazer um filme lixo, assim. Então pra mim é um absurdo ele tá ali, é um absurdo esse filme existir, assim, de tão ruim que ele é. Não sei qual seria pior, talvez ele seja até pior que o 12 anos de escravidão nessa lista, ainda mais nessa posição de 24. Mas é um filme com um roteiro fraco, personagens fracos, uma direção meio perdida e superestimado, assim. Se você defende ele, provavelmente tá errado. 22, O Grande Hotel Budapeste, que é mais um desses filmes inventivos, não chega ao nível de Ameripolano, de Revolução, mas ele também tem sido uma tendência e a marca do próprio Wes Anderson. 16, O Tigre e o Dragão, que esse filme é fantástico, merece demais estar aí. 15, Cidade de Deus, esse eu não falo nada, pra mim é um dos meus filmes favoritos na história, foi meu melhor filme por muitos anos na adolescência, quando eu assisti, já li o roteiro dele, a biografia da gravação, que é uma loucura como foi gravado. Esse filme que o Fernando Meirelles ia pro Rio de Janeiro, trabalhava com não atores, e era um filme tão grande, com um orçamento tão limitado, que era toda uma loucura, assim. Talvez o que foi a gravação de Apocalipse Now pro Coppola é parecido com o que foi para Fernando Meirelles Cidade de Deus, assim, na questão de complexidade, quantidade de pessoas envolvidas, quantidade de atores, figurantes, locação difícil de controlar. Então, para mim, o absoluto cinema tá em Cidade de Deus. Não é o melhor filme brasileiro que eu gosto hoje, mas claro que eles não conhecem muito o cinema brasileiro, essa lista, né? 14, Bastardos Inglórios, e 11, Mad Max. Acho que teriam o mesmo argumento os dois. São ótimos filmes. Não sei, para entrar nos 20 maiores, assim, tem filmes como, por exemplo, Amor, eu colocaria na frente dos dois, mas ok, assim, eu colocaria nessa lista. Passava ali sem eu xingar tanto. E aí, entrando pro top 10, falando de todos, A Rede Social é um filme que eu gosto, assim. Eu prefiro o Garoto Exemplar, do Fincher, ou propriamente os mais antigos, mas pra estar entre os 10 primeiros, eu acho um pouco forçação de barra, assim. É uma história sem graça, que o Fincher conseguiu deixar mais agradável e mais legal de assistir, mas pra estar entre os 10 primeiros, não. 9, A Viagem de Chihiro, sem comentários, fantástico. 8, Corra, eu gosto. Pra mim, a lista não merecia estar entre os 10 primeiros, mas eu entendo estar nessa, porque é uma revolução nos filmes de terror, é uma nova ótica, ele revolucionou um gênero, e tem vários filmes, tanto desse diretor quanto de outros diretores, têm sido inspirado no próprio Corra, então pra mim é justo ele estar ali. 7º, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, eu acho que eu vou pular o comentário desse, mas pra mim eu não gosto muito desse filme não, mas vou me abster de falar se merecia ou não estar nessa lista, você julga aí embaixo. Agora 6º, Onde os Fracos Não Têm Vez, que filmão, é um dos melhores filmes dos irmãos Coen, é muito bem escrito, talvez falam que é o maior personagem psicopata da história do cinema, e foi muito bem atuado pelo Javier Bardem, e com certeza merece estar ali. 5º lugar, Moonlight, não é entre os meus preferidos, mas aí eu sei que ele é um bom filme, ele tem seu valor, ele é um filme mais independente, tem um pouco lá de poesia lá, da suavidade, da construção da relação do pai e do filho, e eu acho ok, ele tá nesse 100, assim, então é muito parecido com Corra, assim, eu acho que são filmes necessários
necessários e importantes para a história do cinema. Então eu passaria ele. Quarto lugar, Amor à Flor da Pele, eu nunca vi. Se você viu, comenta abaixo se vale a pena assistir ou não. E agora o top 3. O top 3 eu tô bem feliz, por mais que tenha bastante porcaria no meio dessa lista, o top 3 eu concordo com todos. Em terceiro lugar está Sangue Negro, que é o meu filme favorito do PTA, que é o meu diretor favorito, chama There Will Be Blood, e é o melhor filme dele. Então é muito bem construído. Quando o PTA acerta, ele acerta mesmo. Gosto tanto desse filme que eu tenho até uma tatuagem da mina de petróleo explodindo que eu fiz em Buenos Aires. É um filme que fala muito sobre a solidão do homem, a relação de crer e não crer. Então eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas o PTA gosta de criar personagens com antítese. Então tem um personagem que é o do Paul Dano, que ele é muito crente, ele crê muito em Deus e tudo mais, e o personagem principal não. Eles estão entrando em conflito o tempo todo. Para mim é uma das maiores relações de, não seria herói e vilão, porque não tem herói nessa história, mas de ponto e contraponto de dois personagens na história do cinema. Então, sem sombra de dúvidas, esse filme merece muito estar no pódio. Em segundo lugar tá o filme do finado David Lynch, o pai do surrealismo, Mulholland Drive, que é a Cidade dos Sonhos. Não é um filme que segue a estrutura de 3 atos clássica, mas é um filme eu já vi mais de 10 vezes, faz parte da minha história esse filme, e é o melhor filme do Lynch. É um filme inventivo, que não é fácil de assistir. Se você for assistir, assista num domingo à tarde, sem julgamento, porque ele é surrealista. Então ele não... Você tá ali andando e do nada entra um monstro, por exemplo. Essa cena é engraçada. Mas é um filme que eu gosto muito, assim, eu tô bem feliz de estar ali. E em primeiro lugar, Parasita. Parasita é um furacão, assim, enquanto aquele filme lá todo ao mesmo tempo tenta fazer um monte de coisa, o Parasita no simples faz algo 10 vezes melhor, assim. Ele transforma o cinema da Coreia do Sul de uma forma cultural, de uma forma muito bem escrita e principalmente muito bem dirigido pelo Bong Joon-ho, que ele usa as técnicas de mise-en-scène, que é você contar a história sem ser por palavras, a partir do cenário, composição fotográfica, que até me lembra um pouco, ele tem muita referência no Cidadão Kane, que é um dos filmes mais revolucionários da história do cinema, que a partir da forma que você posiciona os atores lá, que eu acho que vocês já devem ter visto no Instagram falando, que às vezes o personagem mais rico tá aqui, o mais pobre tá aqui, ou sempre tem uma linha separando a família pobre da família rica. Então tudo isso faz parte da mise-en-scène. Então cada plano desse filme é muito bem construído e pensado. Não é o meu filme favorito da vida, assim. Se fosse uma lista minha, talvez eu colocaria Sangue Negro em primeiro, mas esse filme é pra mim um absurdo, assim. Talvez é um dos maiores absurdos dos últimos 10 anos, se não dos próprios 20. Então eu acho muito justo e honroso esse filme estar em primeiro lugar. Se você chegou até aqui, gostaria que você comentasse. Se você não concorda com algum filme, concorda com outros, curta para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas e se inscreva para emergir.